Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta na nossa live de terça-feira, como sempre, né? Iniciando a semana, mais uma semana. Eu sou Ivani, vocês já me conhecem, né? Sou da Igreja IEJN, Igreja Evangélica Jesus para as Nações, na Avenida Aruanã, 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Então, hoje a gente está aqui novamente falando um pouquinho da fé, mas o tema hoje é Deus te chamou para reinar. Deus nos chamou para reinar nessa terra, não para passar dificuldade, escassez, né? Então, antes disso, vamos orar, pedir a Mestre Jesus que esteja aqui conosco, nos ajudando a levar essa palavra, e que essa palavra fortaleça o coração de todos, assim como o meu coração também, né? É que nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Enfim, acredite que Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para nós. Vocês acham que Deus vai ter o pior para nós? Não. Deus tem o melhor para nós. Lance fora as dúvidas que você tem no seu coração. Lance fora. Ah, não sei se vai acontecer, não. Tire essas dúvidas. As preocupações. Comece a andar pela fé. Eu creio que esse ano, né, que entrou, as coisas vão ser boas, vão acontecer grandes realizações na minha vida. E receba o poder do Espírito Santo de Deus. Receba esse poder do Espírito Santo. Tudo é possível no nome de Jesus. Tudo é possível no nome de Jesus. O Senhor tem uma nova história para nós, uma nova história para você. Creia, creia. Você foi chamado para algo grande. Você foi chamado para algo grande. Lá em Romanos 5,17, vou ler aqui para vocês. Romanos 5,17. Porque se pela ofensa de um só, a morte reinou sobre esse, a morte reinou sobre o Senhor Jesus, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Se um que morreu reinou, imagina, nós que estamos aqui, nós temos o dom da justiça que reinará em nossa vida por um só, Jesus Cristo. Então, o Senhor tem uma nova história para você. Creia, creia. Tudo é possível no nome de Jesus. As pessoas podem olhar para nós, podem olhar para você e não ver nada. Não ver nada demais. Você continua do mesmo jeito. Mas o que importa é o que nós carregamos. É o Espírito Santo de Deus que está aqui dentro. A figura é a mesma. As pessoas olham, mas ela não mudou em nada, não tem nada diferente nela. Tem. É o que está aqui dentro que mudou. O que importa é que nós carregamos dentro de nós. Não somos orgulhosos por isso, não. O Deus que carregamos é todo-poderoso, dono do céu e da terra. Nós temos uma parte dele aqui dentro, que é o Espírito Santo do Senhor. Ele é o grande eu sou. Imagina, ele é o grande eu sou e eu tenho uma parte dele aqui dentro de mim. Eu não mudei figurativamente, mas aqui dentro sim. A Bíblia diz que nós somos filhos e servimos a um Deus grande. E ele nos criou e nos tornou reis e sacerdotes. O plano perfeito é o que Deus preparou e nos ungiu. Deus preparou.
tudo para nós. Ele nos criou. O nosso futuro está programado lá na frente, já está programado. Recebemos o dom da graça e o dom da justiça. O dom da graça aqui, ó, no Salmo, no Romanos 5,17. Abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida para nós, em um só, Jesus Cristo. Né? Justiça, o que é a justiça? É o estado que é como deve ser. É o estado como deve ser. Tem gente que está vivendo uma vida que não é como deve ser. Vive uma vida errada. Como é que vai receber a justiça do Senhor se vive uma vida errada? Você tem vivido uma vida como deve ser? Nós temos que nos autoavaliar. Será que eu estou vivendo uma vida como deve ser? Que aqui diz, ó, justiça é o estado que é como deve ser. Tem gente que está vivendo uma vida que não é como deve ser. E aí eu te pergunto, você tem vivido a vida como deve ser? Quando fala em justiça, é o estado de como deve ser. Deus é Pai, então Ele nos chamou para reinar em vida. Se nós somos filhos, mas o que tem reinado na vida das pessoas? O que tem reinado na vida das pessoas? Escassez, enfermidade, tristeza, depressão, medo. Você tem reinado ou tem alguém reinando na sua vida? Você abriu espaço para o inimigo entrar? Vocês sabem que é um inimigo. Ele ronda ao nosso derredor. Se nós abrirmos uma brecha, o que é essa brecha? Fazendo coisa errada. Eu sei quando eu estou fazendo coisa errada, quando eu estou pecando. Frequento lugares que não é para frequentar. Bebo, fumo. Isso não é de Deus. Não é verdade? Falo palavrão. Hoje em dia tudo é normal falar palavrão. Isso é de Deus? É do Senhor? Não. É normal para quem não é do Senhor. Não é verdade? Você tem reinado ou tem alguém reinando na sua vida? Você deu espaço para o inimigo reinar na sua vida? Porque quando ele entra, ele faz você reinar em outros lugares e não no Senhor. Porque você deu espaço. Você abriu brecha. Jesus é nosso rei e nos chamou para reinar. Mas tem pessoas que têm outras coisas reinando em sua vida. O Senhor, nosso rei, nos chamou para reinar. Mas tem pessoas que abriram brechas e o inimigo entrou e está fazendo ele reinar em outros lugares. Jesus disse para um homem: se você não nascer de novo, nada vai acontecer. Vocês sabem que está na Bíblia isso. E o homem disse: como nascer de novo? Não entendo. Vou voltar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Isso está lá na Bíblia. O Senhor estava dizendo: se você não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Nascer de novo está lá em João 1,12. Está aqui, ó. Vou ler para vocês. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Todos aqueles que receberem o Senhor Jesus como seu Salvador, está aqui, ó. Aos que crerem no seu nome serão chamados filhos de Deus.
Não é verdade? Claro, você nasceu do seu pai e da sua mãe, mas você nasceu o dia que você confessou Jesus como seu Senhor. Então o que mudou? Foi o seu espírito que está aqui dentro. Você como pessoa não mudou. Quem olha para você fala, mas ela está do mesmo jeito? Ele está do mesmo jeito? Não. Se você confessou o Senhor Jesus como seu Senhor, seu único Senhor, você mudou aqui dentro. O seu espírito mudou. Você é considerado filho do Senhor, filho de Deus. Mas eu olho e não vejo nada. Claro que você não vê. O que mudou foi quando aceitamos o Jesus como suficiente Salvador. O que mudou foi o seu espírito. O espírito que está aqui dentro. Porque eu, quando ainda não sou do Senhor, eu faço coisa, bebo, fumo, vou em lugares que não é bom, prostituição, palavrão. Eu estou nesse mundo. Mas quando eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu sou filho do Senhor. E tudo isso que eu fazia, eu deixo de fazer. É verdade, você deixa de fazer e você não sente falta daquilo. Porque o Senhor está aqui. O Senhor está aqui dentro. Ele mudou o seu espírito. Mudou o seu jeito de ser. Não mudou o espírito que Deus te deu, mas Ele te trouxe mais próximo do Senhor. Entendeu? Jesus como suficiente Salvador. Então, o Senhor Jesus é que cuida de nós. Né? Por que a gente tem que orar? Por que a gente tem que entrar no quarto e falar com o Senhor? Eu falo com o meu Pai. A pessoa às vezes está passando por dificuldades, vai lá, entra no seu quarto, fecha a porta, fala com Ele. Faça suas petições. Claro que a gente também tem que pedir coisas para a gente. Fale dos pecados que você tem feito. Ore pelas pessoas, mas fale com seu Pai. É aí uma forma da gente estar mais próximo do Senhor. É só você e Ele. Então, tenha o Senhor Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Quando você nasce de novo, é porque você confessou o Senhor Jesus como seu Senhor. E as coisas mudam naturalmente. Você fala assim, mas agora eu vou deixar de fazer isso, vou deixar... Não. As coisas mudam naturalmente. O Senhor Jesus vai ajustando você. E você vai estar mais próximo dele. Vai estar mais próximo do Pai. Não é verdade? Pense nisso. Pense nisso nesse começo de ano. Volte, vá para o Senhor Jesus, aceite Ele como seu único Salvador e seja filho do Senhor. Eu vou parar aqui, tá? Vou parar aqui para que na quinta-feira a gente fale mais. Fale mais aqui, ó. Deus te chamou para reinar. Não é verdade? Então, vamos agradecer ao Senhor por ter estado aqui, né, por nos abençoar, por estar sempre no nosso caminho, por nos ajudar no dia a dia, por nos ajudar a levar essa palavra, para iluminar e abençoar todas as famílias que nos escutam, e que essa palavra venha de encontro a todos que precisam, e a mim também, fortalecendo cada dia mais o meu espírito e o espírito daqueles que nos escutam. Não é verdade? Amém, Senhor Jesus. Amém. Então, venham nos conhecer. Hoje nós teremos culto na nossa igreja. Nós temos o culto de domingo,
Sexta e sábado nós teremos Escola de Profeta. Quem já se inscreveu vai poder participar. No domingo estará presente o profeta Vinícius Iracete. Quem já ouviu o culto, né, dele vai gostar da palavra que ele vai trazer, né? Então venham conhecer a nossa igreja, ouvir a palavra do Senhor, né? Tá bem? E nós teremos na próxima segunda-feira a Rede Pérolas. É um culto só de mulheres, é um chá magnífico, abençoado. Todas as pessoas podem vir de outras igrejas, as irmãs que já conhecem. É um culto maravilhoso, tem uma palavra maravilhosa, tá bem? Então, até a próxima quinta. Compartilhem, não esqueçam de dar aquele joinha. E se quiserem comentar alguma coisa, comentem, tá bem? Até quinta-feira, eu espero vocês, hein? Tchau, tchau.